E aí eu fiz, né, todas as provocações, trouxe as questões e como que se inicia, como que pode estar sendo iniciado esse processo de autoconhecimento. Já que eu trouxe até uma questão do superficial, né? E aí vamos lá, novamente, quando eu falo de uma travessia desse processo de autoconhecimento, essa travessia, ela vem muito mais como exatamente a ideia do começar no superficial, e tá tudo bem, eu trazer essa perspectiva superficial para mim, das pequenas coisas, até porque isso vai auxiliar na construção de coisas maiores. Então, eu vou começar primeiro me questionando, o que eu gosto? Por exemplo, o que que eu gosto muito de comer? O que que eu não gosto de comer? O que que é o normal para mim no meu dia a dia? E o que que eu aprendi sobre mim mesma ao longo da minha vida? Então, quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? A gente começa com as perguntas de base, perguntas básicas mesmo, e aí que dá a superficial. Eu gosto desse livro. Quais são os livros que eu gosto de ler? E isso, eu posso até trazer uma junção com ande pelo seu ambiente. Observe o seu ambiente, observe os elementos que estão no seu ambiente, porque esses elementos, eles vão comunicar. Então, aqui no meu lado, o que está acontecendo aqui os meus elementos, eles vão comunicar em relação a essa expressão que eu estou tendo de mim mesma nesse momento. E que isso faz parte da compreensão de quem eu sou, só que também não me limita somente a esse estado em que eu estou. Então, eu começo a compreender que o autoconhecimento eu também estou e também sou isso. E isso o quê? Estou quê? Isto o quê? E isso o quê? Então, você começa aí é quando a gente vai aprofundando. Só que, vamos lá, voltando para os aspectos iniciais. Os questionamentos. Questionamentos do conta para você mesmo. Escreve a sua história. Porque você narrar a sua história, aí entra um processo muito interessante dos pacientes em psicoterapia, que é eles narrarem a história deles. Então, quando eles começam a narrar a história deles, você começa a narrar a sua história, você começa a perceber a ideia, a sua percepção de quem você é a partir do que você está narrando, da sua compreensão de todas as informações que você viu, vivenciou, experienciou naquele momento que te trouxe uma ideia, uma construção de quem talvez você se diz ser, do que você se diz ser. Então, narrar a história, observar esses elementos ao redor acaba sendo fundamental para poder começar nesse processo de autoconhecimento. E aí entra como uma base que os antigos filósofos já utilizavam, que é as perguntas. Né? Então, a gente vai começar a fazer muitas perguntas. A gente vai começar a se perguntar bastante sobre coisas ao nosso respeito, sobre as coisas que a gente vê, que a gente escuta, que a gente fala, a gente vai começar a utilizar muito disso. E isso é muito interessante, porque você vai começar a observar que é porque perguntas de base, mas não se prender somente a porquês, porque não se prender somente a porquês. A mente ela vai ter uma tendência a ficar um pouquinho mais restrita, limitada, principalmente quando essa construção ela está sendo inicial ali, ou seja, não é a outra pessoa que está puxando. E o meu objetivo aqui é exatamente esse, é começar a trazer um pouco disso, puxando de você essas reflexões que talvez, em certos momentos, a nossa mente, ela em estados no momento automático, um estado de conforto pelo conhecido,
acaba não se indagando, não se questionando. E esse entra um processo muito interessante, que é, inclusive, o que eu falei do vazio do autoconhecimento, da palavra autoconhecimento, que esse vazio, ele começa pelo o cérebro gostar do conforto. Então, como do conforto do conhecido, do automático, do normal, né, instinto de sobrevivência, e o que a gente deseja, o que a mente deseja é se estabelecer, se ver estável, íntegra ali dentro do ambiente conhecido. Então, as perguntas que a gente vai acabar se fazendo, inclusive, vão partir muito desse pressuposto do que é confortável e conhecido. E o autoconhecimento é exatamente passar por aspectos não de sofrimento, mas de se abrir para indagar e para questionar coisas das quais no meu ambiente confortável eu não faria. Então, entende a complexidade do autoconhecimento nessa compreensão de quem você é. Porque aí ela vai começar a atravessar questões, questionamentos mais desconfortáveis. Então, a primeira coisa que eu posso estar trazendo aqui é o questionamento. E esse questionamento ele pode estar sendo, a princípio, construído aqui. Então, quando você começa a olhar para o seu ambiente, o seu redor e começa a se questionar sobre elementos de base. Por que que eu tenho isso aqui? Por que que isso aqui? Por que que eu escolhi comprar isso aqui? Qual que era o meu intuito? E isso vai trazendo um autoconhecimento até sobre as suas próprias mudanças e as suas próprias fases. O que depois isso também eu quero trazer, que é como que o processo de autoconhecimento, ele também acaba mudando a partir do momento em que a gente começa a passar por muitas transições. A gente começa a passar por mudanças, por fases na nossa vida, transições, ou seja, isso aqui talvez não esteve sempre aqui, foi talvez um outro objeto que eu colocava, ou um outro objeto que eu imaginava ter, mas que depois de um tempo já não é mais esse aqui, porque eu já estou numa nova fase de vida, ou seja, eu já estou entendendo e conhecendo outro aspecto de mim mesma, e aquele outro, que era com outro objeto, já não faz mais parte. Então, e aí a pergunta é: eu deixei de ser aquilo que eu dizia ser, ou que eu era, a partir do momento em que eu mudei o objeto, ou seja, só porque agora eu não uso mais aquele objeto, então eu deixei de ser aquilo? Será? Né? Talvez o autoconhecimento não seja também o entendimento da negação do que eu supostamente deveria ter deixado de lado e falar, não, isso aqui, esse antigo objeto, sei lá, vou pegar uma outra coisa aqui. Aqui, tá aqui. Esse antigo objeto aqui, ele não faz mais parte de quem eu sou. Então eu não quero mais ele. Aí de repente você começa a perceber que, na verdade, a negação disso aqui, você começa a se provocar e a instigar e pensar: por que que eu tô achando que isso aqui não diz mais respeito a quem eu sou? Aonde que, na verdade, eu estou negando um aspecto de mim mesma, numa compreensão de por que que isso aqui deixou de ser interessante? Em que momento? O que que aconteceu? E por que que isso aqui era tão interessante? Em algum momento isso aqui foi tão interessante para mim que ele fazia parte aqui dessa mesa. Agora ele deixou de ser interessante? Por quê? O que que mudou dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim? E qual que é a minha visão em relação a esse objeto? E por que que agora a minha visão mudou em relação a isso? E qual que é a minha percepção de que isso aqui deveria sair desse... Para que isso aqui tem que sair do meu campo de visão? Qual que é o meu incômodo, no qual eu não consigo lidar e sustentar e observar que isso aqui que já me agradou um dia, não me agrada, né? Então agora eu não quero mais saber disso aqui. Entende? Tudo isso é parte do autoconhecimento. Agora percebe que, no fim das contas, isso vai vir de questionamentos. Muito dos questionamentos que a gente vai começar a fazer a respeito da, da nossa vida, de nós mesmos. Então, eu até comecei falando, né, sobre a questão de se questionar, de se perguntar e a narrativa. Ou seja, isso, inclusive, em relação a esse objeto, vai vir dentro dessa narrativa. Olha que legal. A narrativa que eu construí
e comecei a falar para mim mesma do porquê que esse objeto é interessante, porque que ele deixou de ser interessante, que agora eu não quero mais ele, e eu quero colocar esse aqui. Essa narrativa que eu construí na minha mente e a minha percepção sobre isso diz respeito ao autoconhecimento, a uma profundidade de entendimento de que, no fim das contas, talvez eu seja isso e também eu sou isso. Então, quando aquela pergunta inicial que eu fiz, quem é você? No fim das contas, talvez eu seja esses dois aspectos. E esses dois aspectos são tão importantes e que talvez eles signifiquem, eles juntos tenham mais sentido e mais significado ao mesmo tempo do que se eu deixo eles separados num contexto diferente. Um contexto de que, ah, não, isso aqui é que é legal. Essa visão aqui. Esse aqui não. Mas no fim das contas, inclusive, a minha mente consegue pensar em contextos que integram esses dois aspectos aqui, esses dois objetos. Esses dois objetos aqui, eles trariam uma integração tão grande de tantas informações sobre mim, sobre o meu universo, sobre diversas coisas, ou pessoas que eu conheço, ou coisas que diz respeito à minha vida, narrativas, ou até construções do que eu poderia construções de possíveis narrativas a respeito de mim mesmo que poderiam ser feitas em relação a isso aqui. Esses dois. E agora a pergunta é: caramba, que raio sou eu? Yes! Esse é o ponto do autoconhecimento. Essa é a beleza do autoconhecimento, inclusive. Esses questionamentos acerca de tantas coisas, mas que no fim das contas você. Depois eu quero trazer um outro vídeo, se é, eu achar interessante, for interessante trazer, sobre essas conexões, ou como que esses pontos que a gente pode estar conectando também faz parte desse processo de reconhecimento de todas as minhas partes e reconhecimento de todo o meu ser nessa compreensão de quem sou eu. Seja na matéria, seja aqui, seja como ser divino, seja como essência, seja como dentro do todo, parte do todo, integrado no cosmos e não apenas separado como eu sou isso e eu não sou aquilo. Mas é isso. Vamos lá. Eu tô gostando, acho que eu vou fazer mais vídeos assim, trazendo essas reflexões, trazendo esses meus questionamentos ou os meus pensamentos. Vamos ver. Vou me divertir aqui e ver o que que acontece, se vai dar bom ou não. É isso, o vídeo de hoje. Cheiro.